Alô, seus curiosos de assuntos sobrenaturais. Hoje eu estou aqui com o Euri Benevento e nós vamos falar de um livro que lemos na mesma época, sensacional. Exilados por Amor. Esse livro é um livro muito bom mesmo. Inclusive, foi até um empréstimo do Peter, né? Que o Peter me emprestou o livro, eu não tinha. E ele falou, Eri, pode ler esse livro que você não vai se arrepender. E realmente, até hoje, é o melhor livro que eu já li. Tá escrito no meu blog, sigafantasmas.blogspot.com.br, tá aí embaixo. Dá uma olhada lá também, que eu escrevo, eu falo sobre o livro lá. Eu vou contar a história. A gente trabalhava junto e sempre que a gente ia embora, 10 horas da noite, a gente ia conversando sobre o livro. Durante uns 2 meses isso, lendo o livro e falando dos personagens e tudo, era bem legal. A história é o seguinte, né? É uma odisseia de um espírito que sai lá de Capela, que é o Ernesto. O Ernesto sai lá de Capela e ele é exilado de Capela para iniciar uma nova jornada aqui na Terra. Assim como vários espíritos foram exilados, ele também foi. Como é que foi essa história? Então, no começo do livro mostra que o Ernesto, ele é um espírito muito evoluído, só que ele, por muitas encarnações, vinha cometendo o mesmo erro, que era o erro da ganância, o erro da arrogância. Ele chega num nível tão alto de ganância que ele a única coisa que restou foi exilar ele, porque ele perdeu completamente a noção, né? Ele era um médico, né, que estudioso, cientista lá em Capela, queria descobrir a cura para a morte. Por isso ele estava fazendo várias experiências até com seres humanos, né? Era um momento de renovação no planeta e muitos espíritos iriam iniciar a jornada da Terra. E nisso a ganância dele era a mesma do primo dele que trabalhava com ele, o Ferdinando. E aí, como é que foi? O Ferdinando sacaneou, fiquei puto com o Ferdinando. O Ferdinando é um mau caráter gigantesco. Porque assim, o Ernesto, ele é muito inteligente. E quando ele foi ser encarnado como Ernesto, ele poderia ter usado aquela inteligência dele para muita coisa boa, pro bem da sociedade, como foi utilizado como médico. Só que de repente ele começou a confundir a inteligência dele. Então o que acontece? Ele tinha toda a inteligência para desenvolver, né, um projeto, uma estrutura para que as pessoas não morressem mais, e ele tinha um primo audacioso do lado dele, que teve a força de ajudar ele em muita coisa, mas o primo dele não tinha a inteligência que ele tinha. Então, automaticamente ele era invejoso, e aí começou o próprio Ferdinando maquinar a derrota do Ernesto, né? Tentar prejudicar de uma maneira a vida dele e conseguir levar todo o mérito pelo projeto, pelo estudo que o Ernesto mesmo realizou. E aí, nesse caso, né, o Ernesto puto com ele, um puto com o outro pela raiva da ganância, já desencarnados em Capela, né? Eles ficam juntos, né? Parece uma massa feia, né? Essa como parte é descrito. Escrito como uma massa disforme com 2 cabeças, que é a cabeça do Ferdinando e do Ernesto, de tanto ódio, porque depois que o Ernesto morre, o Ferdinando persegue... Depois que o Ernesto morre e o Ferdinando continua vivo. E aí ele começa a perseguir ele em espírito até que o Ferdinando não aguenta e se mata, né? E aí o ódio uniu os dois. O que a gente não falou ainda é sobre a Elvira, né? Tinha que ter falado antes. A Elvira é a esposa do Ernesto. Lá em Capela já, então da evolução dos dois, evoluíram juntos, mas a Elvira mais ainda do que o próprio Ernesto, porque ela soube entender e aceitar a humildade em todas as encarnações dela. Na encarnação dele como Ernesto, ela era a esposa dele, e ela tentou de todas as maneiras ajudar ele a parar de fazer esse projeto que ele queria imitar Deus. Estava imitando Deus. Ela falava pra ele, você não pode querer imitar Deus. Deus é um só. Você está querendo ser Deus. E aí, quando ela foi informada pelo Jonefá, que é o mentor espiritual da Elvira, ele falou... Jonefá, é muito importante. E ele fala pra ela, ele vai ter que desencarnar. Ele já infringiu tanto a lei que ele vai ter que desencarnar o quanto antes. E foi quando ele foi avisado e ele acabou desencarnando. E a Elvira pediu autorização para sempre estar cuidando dele. Mesmo depois que ela desencarnou, quando ela tem a autorização para visitar ele no umbral, ela vai encontrar com eles. E eles são uma coisa só. Uma massa, é chamado de uma massa disforme. E aí eles chegam aqui na Terra, né? Eles tiveram que reencarnar várias vezes aqui na Terra, bem no início, lá na Idade da Pedra, como irmãos gêmeos, né? Siameses, né? Siameses completamente deformados e sempre eram abandonados pelas famílias, os lobos comerem, né? Para os animais se alimentarem deles, e isso eles iam aos poucos, gradativamente,
evoluindo. E aí teve uma reencarnação sensacional, né? Do Anandeb. Amanhotep. Amanhotep. Esse é difícil de pronunciar. Que foi lá no Egito. O Ernesto, né? Era o arquiteto do faraó. Ele reencarnou como Amanhotep e ele foi encarregado de criar o novo templo do faraó, que naquela época era as pirâmides, né? E ele foi encarregado de desenhar. Então ele era o homem de confiança do rei, né? Praticamente. Ela pede autorização para voltar e ela volta. Ela reencarna na Terra como irmã do Amanhotep. Que no caso aí eu virei o Ernesto, então ela volta como Nitetes. E ela é muito importante nessa parte. Muito, e ajudou, hein? Sensacional a participação. Essa foi uma das partes do livro que eu chorei. A Nitetes é sensacional. A Nitetes é sensacional. Lógico, a gente tá falando aqui, a gente não tá explicando muito as coisas que aconteceram, porque você vai ler o livro, você vai se interessar, então a gente não quer ficar, a gente não quer ficar contando pra você como é que foi que morreu um, o outro, como é que foi acontecendo, o que a gente quer que essa curiosidade você mate lendo o livro. Quando ele era o arquiteto do faraó, ele tinha um inimigo lá, que era justamente o Ferdinando, primo dele. Isso. Né? Só que ele era o Rudamon. E reencarnou como Rudamon, que era um dos encarregados, né, vamos dizer assim, do faraó. Um dos encarregados religiosos. Ele era uma liderança dentro do... Uma liderança religiosa e muito importante ali do faraó, e que perseguia o Ernesto. Tinha inveja, né? A mesma coisa aconteceu lá, estava voltando a acontecer no Egito, só que o Ernesto era pobre e estava crescendo como arquiteto. O faraó gostava dele e o Rudamon já ficava puto por causa que ele queria ser o favorito do rei, não o Ernesto. No final acontece uma coisa muito triste, mas que a Nitetes, ela foi espetacular, né? A Nitetes, ela é o ponto que tenta unir toda a família, mesmo tendo reencarnada como irmã do Amanhotep, sendo que na vida espiritual eles eram marido e mulher, né? Ela reencarna como irmã e ela é como se fosse realmente um anjo na Terra. Todas as pessoas que conseguem ter a convivência com a Nitetes é uma experiência sensacional. Então, tanto os outros irmãos dela, o próprio pai dela, que é o pai do Amanhotep também, ela tentou fazer toda uma ligação para tentar trazer ele de volta, porque ela ela reencarnou tentando ajudar ele. De novo ele errou. E ela foi várias vezes ela tentou colocar ele no eixo. Sacrifício que ela fez, alguns momentos ela conseguiu, fez muito sacrifício para poder tentar trazer ele de volta. E de novo ela exerceu a humildade, cara. Eu acho que a humildade da Nitetes, a humildade no caso da Elvira, nesse livro, é maravilhosa. É realmente mostrar que a gente tem que desapegar de tudo. Eu escrevi no blog sobre isso. Essa parte foi o que eu mais aprendi do Egito, que ele é o Amanhotep, arquiteto. Essa foi a parte que eu vi que dinheiro te dá falsa ilusão. Dinheiro, poder, liderança. Ele te mostrou que aquilo ali não é absolutamente nada. Aí você tá perguntando, como assim, não sei o que, isso é frescura de religioso, até porque o canal não é religioso, ele quer explicar a cosmologia, mas enfim, leia essa parte pelo menos do livro, quando você chegar à conclusão você vai ver, putz, que merda de ser humano que eu sou, entendeu? É impressionante, aquilo ali mexeu comigo, né, como mexeu com você. Sim. Não, sério, o livro mexe sim com a pessoa. O melhor presente que você pode dar pra uma pessoa, se você conhecer bem ela, é o livro com a característica dela. E principalmente se você lê o livro, né? É chato você dar um livro de presente se você não lê o livro, você não sabe o que acontece. Então você fala, eu sei que a gente não pode falar muito também, porque a pessoa tem que ler o livro, mas algumas coisas é importante falar. Por exemplo, a Nitetes, no caso a Elvira, ela sempre vai por um lado muito humano. Ela é humana demais. Ela cuida de cada um, ela cuida do irmão, cuida do pai. E esse amor que ela transmite no livro é sensacional. Quando ela tá como Elvira ainda, encarnada como Elvira, ela, por ser um ser evoluído, ela tem a oportunidade de sair do corpo, de fazer visitas em outros planos espirituais para poder tentar ajudar outras pessoas. Muita gente consegue fazer isso aqui na Terra. O próprio Wagner Borges, que eu conversei no último vídeo, é uma pessoa que faz isso. E o legal dessa experiência, Peter, que eu também, quando eu li, e realmente se você estiver muito conectado com o livro, aí realmente você precisa estar prestando bastante atenção, você precisa estar conectado com o que está sendo lido no livro. Não adianta você ler fazendo outras coisas, ou ler um pouco hoje, aí depois só daqui a um mês você lê de novo. Se você estiver realmente conectado com o
um livro, algumas coisas podem acontecer com você. Eu tive essas experiências, lendo o livro, com as experiências que ela teve de sonhar, e em sonho ela tinha visitas de pessoas que já tinham morrido. Realmente, Peter, a gente conversava muito isso. Durante o momento que eu tava lendo o livro, eu tive alguns sonhos que eu recebi algumas visitas de pessoas que já morreram. Parece que você tava mais protegido, sim, né? E foi muito real. Pode ter sido uma gigantesca coincidência, porque eu tava lendo o livro, mas eu tive um sonho assim que foi muito real. Eu tive a visita do meu avô que já faleceu, inclusive o Peter estava no sonho. Então eu acho que de alguma maneira a gente é ligado espiritualmente. Então, assim, eu prefiro acreditar, pelo que eu li, pelo que eu entendi no livro, que isso realmente aconteceu comigo. Não consigo colocar somente como um sonho de coincidência, mas realmente, se você estiver conectado com o livro, até algumas experiências vão acontecer com você. Primeiro, você tem que acreditar no que você está lendo, né? Agora, a outra parte, ele desencarna, então, como o arquiteto faraó, você vai entender como ele desencarnou e como a Nitete foi importante nesse processo. Muito importante nesse processo, que foi sensacional. Essa parte do livro é espetacular, mexeu demais comigo por muito tempo. E aí depois ele vem para a última reencarnação, pelo menos mostrada pra gente no livro, que é com José de Arimateia no tempo de Cristo, né? Também muito bacana essa parte, né? Sensacional. Porque todos nós conhecemos, né, a história de José de Arimateia, mas nessa visão que é passada pelo livro, é uma visão sensacional. E até queria colocar um detalhe, porque assim, é o momento que o Ernesto tem, de novo, de se redimir, porque todas as vezes ele faz besteira. E como José de Arimateia, de novo, ele estava fazendo besteira. Ele estava deixando o ego falar mais alto, porque o José de Arimateia era um homem super importante na época de Jesus. Ele era um cara influente pra caramba, estava numa família rica, tinha muito dinheiro, e naquela época, como Jesus era rejeitado, ele era de uma turma que rejeitava Jesus e ele não podia adorar Jesus em público. Sabe aquele cara da classe média, da nariz empinadinha, aquele pessoal que arredondou, que cara, isso aqui não, isso aqui é aquele negócio chato, né, que fica te julgando. Era a mesma coisa. Seguir Jesus pra essa classe naquela época era humilhação. Só que o José de Arimateia, né, estava se deixando levar pelas palavras de Cristo. Ele ouvia e gostava. Ele tinha um amigo dele, né, que é o Nicodemos, que também é contado no livro, que também faz parte ali da casta rica. Da parte da igreja que vai julgar Cristo, né? E ele é contra, mas tem vergonha de falar que ele é contra, de lutar contra os outros. Como é que eu posso falar o nome? Apóstolos. Os apóstolos lá da igreja. Eles tiveram a oportunidade de defender Jesus, de ficar do lado de Jesus, e mesmo quando eles tiveram a oportunidade, eles não puderam, até pelo julgamento da sociedade. Mas uma coisa que eu achei importante nessa parte do livro, Peter, dois momentos que são bem diferentes. No momento do livro, onde que tem um julgamento, logo no começo, e Jesus é como se fosse o governador, que nem o Peter já falou. Eles descrevendo estar na presença de Jesus é uma coisa assim sensacional. E você lendo, até você consegue entender ou tentar sentir o que é. Parece que sente, né? Você sente de tão importante, de tanta luz que tem, né, Jesus. E de novo, lá na frente, quando ele tá encarnado como José de Arimateia, e ele contando, porque assim, no começo também ele queria entender, quem que é esse Jesus que tanto estão falando dele? Vamos lá falar com ele um dia. E aí ele vai um dia falar com Jesus, e aí de repente ele gosta daquilo. De novo ele fala, então assim, e ele vai mostrando o quanto é importante e o quanto é forte estar na presença de Jesus. Então, tipo assim, você fica cheio, você lê, você fala, meu, que maravilhoso, que deve ter sido muito legal, uma experiência, vamos falar, muito foda, né? Uma experiência dessa com Jesus. Então assim, eu acho lindo, até falar, acho lindo o jeito que eles descrevem estar na presença de Jesus, tanto no começo como governador e depois quando ele está como José de Arimateia. Então é uma coisa assim, que realmente você fala, meu, deve ter sido muito foda. E aí, como ele tem uma hora que ele não aguenta, não suporta mais e fica a favor de Jesus, ele é preso, expulso da sua família, a família não quer mais. Sim, a família descomuna ele é desconsiderado como nada, né? Ele perde tudo que ele tem, ele é rico, ele tem mulher, filho, esposa, tudo. E agora, aí quando ele fica mais de 10 anos preso, né? Pra mostrar a fidelidade que ele tem a Jesus, e é quando ele consegue realmente ter aí a oportunidade de se redimir, porque nunca ele estava conseguindo se redimir. Todas as vidas que ele passou, nessa com Jesus é a mais importante. É muito boa essa história. Agora, para terminar, lembra uma coisa que aconteceu com a gente quando a gente acabou de ler o livro? Que a gente ficava assim, ó, a sensação do livro ainda ficou na gente por algumas semanas, parecia que a gente estava nas nuvens, né? Falando, nossa,
Sabe quando você vê um filme que você sai do cinema e ainda fica impactado? Foi a mesma coisa. Você fica extasiado, fica querendo mais. Você fica ainda com aquele negócio. Agora é bacana do livro, porque o livro ele dura dias com você, semanas. O cinema, o filme é só aquele momento. Bacana, show de bola também. Mas é só aquele momento. Dá-lhe algumas horas, ou até um dia, 2 dias, você sai do filme. Isso aqui não, isso aqui você fica preso ao livro, né? Você fica preso até por muito tempo. E a gente, faz mais de um ano que a gente leu, a gente sempre quis fazer esse vídeo, e a gente agora está falando aí, aconselhando você a ler Exilados por Amor, né? Ó, pra quem nunca leu um livro espírita, no caso esse livro é um livro psicografado, né? Mas pra quem nunca leu e de repente tem curiosidade pra começar a ler esse livro que é maravilhoso, de repente pra você abrir um pouco melhor a sua mente, o Peter já falou disso no blog, aqui no vídeo também, você poderia ler o Violetas na Janela, que te abre e te ensina algumas coisas da linguagem do mundo espiritual. E depois, quando você lê o Exilados por Amor, aí você já vai estar entendendo mais coisas. Porque tem algumas coisas, algumas linguagens, algumas palavras que a Elvira usa, algumas coisas que ela fala, que pra quem nunca leu, às vezes não conhece. Isso. Mas se você quiser, e eu fiz esse caminho, inclusive o próprio Peter me apresentou. Li primeiro Violetas na Janela, na sequência Exilados por Amor. Foi assim, uma das melhores coisas que eu fiz, não me arrependo, e abriu muito a minha mente. E esse livro realmente é difícil encontrar um livro tão bom quanto esse. Mas é bom. Até hoje ele não conseguiu encontrar um livro tão bom quanto esse, eu também não. A gente procura e a gente respeita todos, mas realmente foi muito bem explicado e de uma maneira assim que realmente te faz entender muitas coisas. Só para dar o crédito aqui, né? A psicografia foi de Sandra Carneiro, pelo espírito de Lúcius, que tem também outras obras muito boas. Acho que na seara do mestre é do Lúcius também. Mas, cara, lê esse livro, você vai curtir. Foi o que a gente podia falar por aqui. A bateria está acabando, então a gente tem que agilizar esse despedir. Estava aqui com o Euribe Evento, que leu, que participa, entende, nem é tão espírita assim, mas ficou doente depois que viu esse livro. E você vai curtir também se você ler. Compra que vale a pena. Beleza? Valeu, galera. Valeu, Euribe. Um abraço. Vamos tomar agora, terminar tomando aí nesse copinho. Brinde, o Peter colocou o uísque aqui, viu, gente?